Oh, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz por estarmos aqui para podermos assim trazer algo da parte do Senhor nessa noite. Estamos em um mês que está com um tema crescendo na fé, né? Não é isso? Crescendo em fé. Glória a Deus. Só os que podem, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, para lermos um versículo lá. Romanos 8, versículo 24. Todas as vezes a gente sobe sobre esse altar com bastante temor e tremor pela palavra, mas falar sobre fé e para que a igreja sim cresça na fé, isso me trouxe bastante, ainda mais temor ao meu coração. Versículo 24 do capítulo 8 vai dizer o seguinte: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Agora lá no livro de Marcos, vou pegar um texto bíblico, livro de Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus acalma a tempestade. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, vai dizer o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te ao vento. E se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: aleluia. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? A igreja pode ser assentada no glória, exaltando o nome do Senhor. Só de lermos o texto bíblico já preenche o nosso coração com o poder e com a graça de Deus. Já preenche cada vez mais a nossa vida de fé. Que homem é este? Quem é este? Né? Que até o mar, se não tinha ouvidos, Deus formou ouvidos naquele dia para ouvir a voz do seu Filho Jesus. Se o vento também não tinha ouvidos, Deus formou ouvidos para que pudesse assim ouvir a voz do seu Filho Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e vai conter diversas passagens bíblicas, ao qual vai aumentar cada vez mais a nossa fé. A Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita, 16 séculos, 40 escritores, mas somente um autor. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, lá no capítulo 12, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que a gente chega aqui e fala: olha, abra a sua Bíblia. Existem muitos livros por este mundo, só que a maioria destes livros o autor já se faz morto. Mas quando a gente declara que vamos abrir a Bíblia, naquele momento que você começa a lê-la, o autor se coloca sobre os seus pés, porque ele vela pela sua
palavra. Então, todas as vezes que nós abrimos esta palavra maravilhosa, Ele está junto conosco para sim dar ênfase a todas estas passagens bíblicas e aumentar a nossa fé. Aqui foi mencionado pela irmã Carol no sábado passado, o milagre não acontece muitas das vezes só com 50%. Tem que haver os 100%. Em 50% Deus começa a trabalhar. Mas Ele é o autor da nossa fé. E é Ele que coloca muitas das vezes situações, na maioria das vezes, Ele coloca situações para aumentar a nossa fé. Porque se não houver as situações, como assim nós declararemos a nossa fé para este ao qual está aqui presente nesta noite? Aqui nós vamos ver, nesta passagem bíblica, que Jesus, desde o capítulo 1, havia feito muitos milagres. Já havia curado o paralítico, já havia curado o homem que tinha as mãos mirradas, já havia feito grandes coisas. Ele ali direciona os discípulos e aqueles que andavam junto sobre parábolas, a palavra da semeadura. Grandes coisas Jesus já fez, e quando Ele fala, olha, passemos para a banda do lado de lá, para o outro lado, porque deste lado aqui Ele já havia feito muitos milagres. E aí Ele pede para passar para o lado de lá. Se o varão conseguir fazer um fundo, até a igreja começar a esquentar, porque daqui a pouco começa um glória ali, um glória aqui, em nome de Jesus. E aí Ele vai dizer, olha, passemos para o lado. Existe uma determinação. Ele fala, olha, passemos para o lado de lá. Da onde Ele estava ali, de perto da Galileia, até chegar na cidade de Gadara, de mar, eram uns 10 quilômetros para chegar lá. Era da cidade de... como se fosse uma província com 10 cidades que se reuniam, chamada de Decápolis. E para ele chegar até lá, ele já havia determinado. Interessante que quando ele entra dentro do barco, os discípulos ali poderiam ter dito, por quê? Porque tinham homens experientes ali dentro. Tinham homens que trabalharam desde pequeno com a arte da pesca, como era Pedro. Então quando ele disse, olha, passemos para o lado de lá, quando nós lemos o versículo, ora a esperança que se vê, é muito fácil de esperar, é muito fácil. Se eu olhar para o Toninho e de repente ele estiver ali já com a picanha no fogo, eu falo, glória a Deus, eu vou comer um churrasco que o Toninho vai fazer. Agora, se eu olhar e não ver nada, não estou vendo a faca, não estou vendo o garfo, não estou vendo nada preparado, é mais difícil, esperar o churrasco que o Toninho vai fazer. A esperança na nossa fé é assim, esperar algo que nós não vemos. Como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Eu não vejo aquilo que eu estou esperando, mas eu espero com tamanha fé, em todo o tempo. Então a fé, o nosso consumador está à espera daquilo que todos os dias, olha, mas eu não sei o que vai acontecer, não, eu não sei, mas eu estou orando e creio que o meu Redentor, Ele vai trazer tudo aquilo através da fé. E é essa fé que nos move todos os dias. Então esses discípulos entraram dentro do barco com a ordenança de Jesus. E algum daqueles discípulos pode ter dito, todas as vezes eu digo isso, a Bíblia ela é muito profunda e a nossa mente é muito rasa. O diálogo entre eles com certeza foi muito maior do que somente isso. Mas se for colocar aqui, esses 40 escritores que aqui escreveram esta palavra, não teria tamanho aos livros, assim como diz o apóstolo João, que não caberia neste livro os tamanhos dos milagres e as conversações. Mas aqui eu acredito que Pedro pode ter falado, eu conheço esse mar aqui, eu conheço tudo, eu sei aqui como é que é, aqui, com as forças do meu próprio braço nós
atravessemos. O que Jesus vai fazer? Tem pessoas que muitas das vezes, até eu já vi pregadores mencionarem isso, que Jesus ali disfarçou que estava dormindo. Ele estava fingindo, dormindo com o olho meio aberto. Jesus não é aquele de disfarce. Jesus não é meio a meio. É sim, sim e não. Não. Sua palavra é a mesma ontem, hoje e prevalecerá eternamente. Passarão os céus e a terra, mas ela prevalecerá. E aqui nós vamos ver que ele vê, dentro do barco tinha uma almofada. Jesus era 100% homem e 100%. Quando ele vê a oportunidade de descansar no seu corpo físico, ele não perde a oportunidade. Então, já que você manja, já que você não necessita, então eu vou dormir. E ele dorme lá no meio. Até muitos historiadores vão direcionar esta tempestade pelos demônios que estavam lá. Jesus dormiu, os discípulos estão acordados, mas vamos fazer alguma coisa. Jesus não pode chegar para a banda de lá. Coisas grandiosas Jesus fez daquele lado, aqui ele não pode fazer. Em Gadara quem domina somos. Isso era a mentalidade dos demônios. Todos eles estavam lá, então vamos fazer o quê? No meio. Mas Jesus falou que, olha, passemos para o lado. Jesus nos coloca uma tarefa diária, nos coloca uma promessa sobre a nossa vida. Está aqui os estudos bíblicos durante as terças-feiras. Tem sido maravilhoso. Quantas são as promessas que Jesus faz? Olha, aqui ó, você vai entrar na terra prometida, mas e no meio do caminho? Não, no meio do caminho o que haverá? Vai ter o mar, vai ter o frio. Não, mas aí tem o frio, tem uma coluna de fogo. Não, mas tem o sol, tem uma nuvem. Glória a Deus. Se tiver sede, da rocha sairá água. Se tiver o mar, pelo mar eu vou abrir. Glória a Deus. A promessa, ela vem, mas no caminho vem muitas coisas. Passemos para o lado de lá. No meio do caminho, o demônio soprou. O vento soprou, os mares começaram a ficar revoltos. E os discípulos naquele momento, Senhor, que culpa teve Jesus de estar ali dormindo? Mas é melhor em todo tempo Jesus estar dentro do barco. Nós vamos ver aqui que ele não perguntou: você quer passar lá para o outro lado? Você quer ir comigo lá para o outro lado? Você quer atravessar para o lado de lá? Você vê Jesus perguntando? O texto começa: passemos para o lado de... Você aceitou Jesus? Você entregou a sua vida para Cristo? Ele não vai perguntar, simplesmente ele vai indicar o caminho. Olha, passemos para lá. Não, mas vai ter não. Se ele fala no meio do trajeto, vai ter uma tempestade aí, eu vou estar dormindo. No meio do trajeto, o mar vai ficar revolto, mas eu vou estar no barco dormindo. Qualquer coisa você me acorda. Mas eu tenho certeza absoluta. Eles não, eu conheço aqui, Jesus. O manso desse. Você já viu pessoas assim, não? Você vai fazer alguma coisa? Eu estou aqui fazendo essa pintura. Não, mas eu não, isso daí não, você pode deixar que eu... já que você sabe, fica à vontade. Jesus é a mesma coisa. Passemos para o lado de lá. Você sabe atravessar sozinho? Você sabe guiar o barco? Da mesma coisa. Não teve remo na arca de Noé, não teve leme, não teve nada. Coloca a tua família para o lado de dentro, constrói a arca. A porta eu vou fechar para o lado de fora. São 3 andares, uma madeira para um lado de fora, um tipo de madeira para o lado de dentro, uma janelinha no 3º andar. Você coloca a tua família lá de dentro. Eu vou fechar a porta e será que Noé não, mas como é que vai? Não, mas você não aceitou entrar dentro da arca? Quem vai guiar? Glória a Deus, aleluia. A direção quem dá
se esperarmos aquilo que não vemos, assim nós esperaremos com total confiança. Essa é a fé, é confiarmos naquilo que Deus tem decretado para nós. Passemos para o lado no meio do caminho. Interessante é que quando os discípulos vão acordar a Jesus, olha, Senhor, não te importa que pereçamos? Quando ele levanta, os discípulos foram acordar, eles estavam no cochilo. Alguém te acordou de repente? Aquele susto. Você não vai? Você acorda até meio desnorteado. Meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Não, era só para eu te fazer uma pergunta: o que vai acontecer amanhã? Oh, meu Deus do céu, não vai ter um negócio desse, não. Dormindo lá. Jesus dorme como homem. Oh, glória a Deus. Aleluia. No meio da tempestade pode estar o silêncio total, mas quando ele se levanta, vento, mar, ele já chama o problema pelo nome. Ele se coloca de pé e já direciona: aquieta-te, cala-te. Glória. Aleluia. Os discípulos, meu Deus, Glória. grande Deus, que homem é este? Ele olha para os discípulos e ele é obrigado a chamar a atenção. Que pequena fé é essa? Que pouca fé é essa? Vocês não estão andando junto comigo? Até chegar esta passagem aqui, vocês não viram todas as coisas que eu fiz? Vocês não observaram enquanto vocês andavam junto comigo? Vocês não olharam o que eu sou capaz de fazer? Tem pessoas muitas das vezes que nasceram no berço evangélico, mas ainda não adquiriram experiências diretamente com Deus. Deus faz e realiza o impossível. Quando fala lá no capítulo 1 do livro de Lucas, versículo 37, que Ele é o Deus do impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E os discípulos caminhando com Ele mesmo assim. Aí eles começam a perceber: que homem é esse? Que homem é esse? Atravessemos para o lado de... Passemos para o lado de... Quando eles chegam lá, que vai falar no capítulo 5, vai dizer aqui o versículo 6: enquanto viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Sabe o que é isso? O demônio viu que através do barulho não ia conseguir nada. Lá no meio, tempestade, mar revolto. No meio do barulho, Jesus se levantou: cala a boca, aqui não. Chega! Os demônios tentaram trabalhar de uma maneira. É no meio do barulho. Você já viu? Aquela barulheira. E aí Jesus se levanta e fala: acabou, não tem mais barulho, não tem mais nada, chega, aqui você não trabalha mais. Acabou. Eles viram, falaram: e agora? Você já imaginou? Essa palavra de Deus não diz, mas você já imaginou? Os demônios que era legião, que eram muitos, entre eles conversando. A nossa primeira estratégia não deu certo. Nós tentamos aproveitar que Jesus estava dormindo para assustar os 12, os discípulos que estavam no barco e outros barquinhos que estavam junto. Nós tentamos essa estratégia e não deu. Ele se levantou e mandou a gente calar a boca. Ele se levantou e mandou todo mundo ficar quieto. E agora, ó, ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Passemos para o lado de... Aonde está o problema? Ah, é um endemoniado. Ninguém consegue, não dá certo. As correntes não prendem eles. Tamanha é a força do inimigo. Não dá certo, ele rola no meio das pedras, no meio dos sepulcros. É de dia e de noite, diz a palavra do Senhor. As pessoas nem saíram à noite, com medo do endemoniado de Gadara. Você vai sair agora esse horário? Não, melhor não. Ele deve estar por aí. Está se rolando aí nas sepulturas.
melhor não sair de casa. Mas Jesus estava determinado. Passemos para o lado de... Quando existe uma determinação de Jesus, meu Deus, quando Ele lança uma promessa, olha, vai pregar a palavra. Minha esposa vinha muitas vezes afastada dos caminhos do Senhor, chegava dentro de casa e ela, olha, eu fui lá no culto lá, Deus levantou um vaso e falou que você ia estar pregando a palavra dentro do presídio. Olha, Jesus falou que fechou a sepultura de novo. Eu dava risada. Falou que você vai ser um pregador do evangelho, vai pastorear a ovelha. Até parece. A primeira vez que eu coloquei os meus pés aqui nessa igreja, Deus levantou um vaso e foi até mim. Eu estava de boné, tinha a folha da maconha assim na frente, eu sentadinho lá no cantinho lá. E minha esposa, Jesus vai falar com você hoje. Não vai nada. Deus levantou um vaso, foi até mim e falou: olha, estou te chamando como pastor de ovelhas. Glória a Deus. Aí eu cheguei no final do culto e falei para minha esposa: o que é pastor de ovelha? Aí ela me explicou, é assim, assim, falei: glória a Deus. Nem entendia nada do que era isso. Mas quando Jesus dê, pode passar o tempo que for, a determinação falou: olha, passemos para o lado de lá. Está quebrando corrente, ninguém consegue segurar, mas Jesus está chegando. Jesus determinou a libertação daquele jovem. E aí os demônios sabiam que pelo grito não ia conseguir nada. O que eles fizeram? Ele se prostrou e acontece isso nos dias de hoje, não? Está vendo que pelo barulho não dá. Eu vou me prostrar e eu entro no meio. Eu estou no meio do culto, está sentadinho falando em línguas, está dando glória e adorando. Você vê a adoração deles? Sim, Filho do Deus Altíssimo, que temos no nosso contigo. Sai dele. A determinação chegou. Sai dele. Eles viram que não teria jeito. E aí, olha, permita-nos que a gente entre ali naquela manada de porcos. Permita-nos que nós entramos ali. Ovelha, irmãos, quando ainda está meio perturbada, ainda tem jeito. Mas porco perturbado é suicida. Quando entrou, não se quer, entre. E os porcos se jogaram. 2.000 porcos se jogaram ribanceira abaixo. Ovelha, muitas das vezes, que quando não ouve a voz do seu bom pastor, que está lá no capítulo 10 do livro de João: as que me ouvem, me seguem, eu sou a porta, dou a vida pelas ovelhas, e as ovelhas vão caminhando. Agora a manada de porcos foi. Agora quem ficou ali totalmente bravo? Com quem? Com Jesus. Todo aquele povo de Gadara, porque eles ganhavam dinheiro através da criação de porcos. Mas sabe o que é isso? O ambiente era corrompido, e quando Jesus chega, eram para se alegrar. Olha, o jovem foi liberto. Tanto é que quando Jesus está para ir embora, o jovem quis fazer o quê? Esse ambiente aqui não é mais para mim, me leva junto contigo. Ele queria sair daquela cidade, me leva junto contigo. E Jesus falou o quê? Volta e vai lá falar para a tua família. Começa a convencer eles. O que Jesus quis deste jovem? Agora vai e tenta fazer algo diferente, tenta mudar o ambiente, tenta modificar o ambiente, porque está corrompido. Aquele jovem ficou, e sem dúvida nenhuma o testemunho dele impactou muitas vidas através do testemunho. O testemunho nosso é maravilhoso. As pessoas têm que sim olhar para nós e nos ver como referência em todos os lugares. Nossa, eu conheci essa menina, eu conheci esse menino, grandes coisas o Senhor fez. Como diz o salmista no Salmo 124: ora, se não fora o Senhor, se não fosse Ele em todo o tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu passei aqui por algumas passagens bíblicas para assim determinar algo sobre a fé. E me levou no livro de Lucas capítulo 3, não precisa abrir não. Quando fala sobre uma mulher que tinha uma enfermidade e andava encurvada. 18 anos. Essa mulher andava encurvada. O autor e consumador da nossa fé, ele quer ver até onde vai a sua fé. Devido às complicações diárias na nossa vida, no nosso cotidiano, até onde vai a tua fé? Quando fala, olha, a fé, ela é, se você tiver como um grão de mostarda, né, que é pequenininho, mas não é só porque é pequeno, é porque ele é duro, é resistente, não se quebra por qualquer coisa, não é frágil, não é por qualquer problema que vai parar. Essa é a fé que Jesus tenta todos os dias nos motivar. Essa mulher durante 18 anos. Você já imaginou? 18 anos. Vamos dizer que ela morasse aqui, ó, perto da creche aqui embaixo. 18 anos. Culto de terça-feira. Glória a Deus. Aonde você vai? Vou no culto ali na igreja do pastor Vanderlei. Você vai no culto desse jeito, tá bom? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai aonde hoje? Hoje é o culto de domingo. Eu vou lá no culto de domingo. 18 anos. Mas você não vai parar. 18 anos que você está indo para o culto encurvada. E você não para de servir a esse Deus? Não. Nós vamos saber que a passagem bíblica vai dizer que existia um demônio que estava sobre as costas daquela mulher. Agora tem pessoas que por muito menos ficam dentro de casa. Você está indo lá? Ora por mim. Ora por mim. E essa mulher, ela fazia o quê? Você imaginou se houvesse uma conversa entre ela e o demônio? Seu miserável, você está 18 anos nas minhas costas, mas eu não vou ficar em casa não. Você vai junto comigo pro culto. Você vai junto. Você acha que ele não queria prender ela dentro de casa? Você vai ficar, vai ficar, vai ficar. Não tem o demônio do sofá? O demônio da cama? Tem. Fica. Um braço gostoso, quentinho, para você não sair daqui. Essa mulher recebia isso todos os dias. Mas ela carregava um peso, mas ela carregava para dentro da igreja. Eu tenho fé. Eu posso ir encurvada durante todo este tempo, mas chegará o momento que Deus vai me olhar dos céus e vai me entregar a cura. Aleluia, Senhor. Não sabe. Glória a Deus. Quem quer pregar a palavra? Jesus. Jesus pregando lá a palavra na sinagoga. Ele olha e vê a mulher. Imaginou? Jesus olhando? E a mulher gritando: glória, pastor, irmãos, a senhora. Sentou no seu cantinho. Jesus olhou de longe. Vem pra cá, mulher. Glória. Enfermidade, sai dela. Enfermidade. Ela não ficou, ela carregou durante 18 anos para a casa do Senhor. Que tamanha fé é essa? Foi a fé que alcançou o milagre. Foi a fé que moveu as mãos de Deus. Agora imagine ela voltando para casa. Oh, glória. Meu Deus. Se tivesse salto alto naquela época, hein? Assim, agora, Deus do céu, glória a Deus. Como era o cumprimento dela antes? Mas o Senhor, olhava até de lado, e agora? A fé que motivou, que alcançou 18 anos, carregando o demônio para dentro da igreja, levando ele para casa, carregando para a igreja, levando ele para casa. Um dia esse miserável vai sair das minhas costas. Chegou o dia. Eita Deus. Ela moveu as mãos do Senhor. Que fé foi essa? Que fé é essa? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, o autor e consumador da nossa,
Ele olhou para aquela mulher e falou: olha, consuma a sua fé agora. Glórias a Deus. Eu olho para ti, eu vejo o tamanho que foi a tua fé durante esses 18 anos. Vem aqui, mulher. Sai dela, enfermidade. Demônio miserável. Como foi dito aqui, explicado na terça-feira, existem enfermidades pelo pastor Afonso. Existem enfermidades que são espirituais. E existem enfermidades que são, olha, o médico falou: toma aqui esse remedinho. Mas não que Deus não possa curar também por completo. Existem enfermidades que são espirituais e muitas delas são. Mas pela sua fé, pela nossa fé, diretamente com Cristo, não tem nada que Ele não possa curar. Não tem nada. Quantas curas, graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, nós olhamos assim, pudemos orar, hein? Tumores desapareceram no mesmo momento. Eu e minha esposa uma vez fomos visitar uma moça, nem o marido sabia que ela estava com câncer de mama, um baita de um caroço. Deus revelou e foi por causa de algo espiritual, por causa de uma obra de macumba que tinha feito numa camiseta, uma camiseta dela. E Deus revelou todas as coisas. Quando nós colocamos as mãos, a minha esposa colocou as mãos, o caroço que estava sumiu. Glória a Deus, aleluia. Não deu tempo nem de ela contar para o marido. Marido, que eu fui curada. Glória a Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Existe fé de multiplicação. Fé que mostra o milagre. Existe fé de multiplicação. Lá no capítulo 6 do livro de João, a partir do versículo 9, desde o começo do capítulo, fala da multiplicação, ao qual tinha 5 pães e 2. Agora, quando fala a palavra do Senhor, uma multidão o seguia, e Jesus que vai ali argumentar com o discípulo, falando: não tem nada para a gente alimentar aqui a multidão, não tem. Filipe fala: não, mas Senhor, nem que tomasse tanto de dinheiro não ia conseguir, porque vai dizer a palavra do Senhor que só sentado deu 5.000 homens. Os homens, ó, organização, como o pastor Vanderlei aqui mencionou outro dia no culto, ordem e decência, organização em todos os lugares espirituais, para que o trabalhar de Deus possa também ser diferenciado no nosso meio. E vai dizer que no meio daquela multidão, no meio da multidão, vai chegar ó, tem um rapaz aqui, que tem 5 pães e 2. Quando se fala rapaz, alguns falam criança, mas a palavra de Deus vai dizer um rapaz. Rapaz não é mais inocente. Não existe mais aquela inocência de criança. Rapaz sabe o que faz, sabe o que vai entregar nas mãos do Senhor, sabe que entregando é melhor dar do que receber, sabe que entregando tudo nas mãos de Deus, é Deus quem vai fazer a multiplicação. Se Ele quiser, Ele faz; se Ele não quiser, Ele não faz. Mas eu sei o que eu estou entregando. Eu não estou entregando de inocência, eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Eu sei o que Ele pode fazer de melhor para mim. Eu não sou mais inocente. Paulo vai dizer: não somos mais meninos na fé. Eu era, olha, o tempo de menino agora. E aí o rapaz, imagine, eu tive a época da lancheira. Quem aqui não teve a época da lancheira? Sou novinho ainda, né? Aquela lancheirinha, eita meu Deus, do Jaspion, aquela. Quem lembra do Jaspion? Aleluia. A lancheirinha tinha até o que ia leite lá, né? Meu Deus, abria essa biquinha assim. Mamãe fazia um pão com manteiga, leva meu filho. Levava aquela lancheirinha todo feliz. Eu chegava na escola, eu queria dividir com todo mundo, mas ninguém queria comer meu pão com manteiga. Queria, ó, toma, te dou um pedaço do meu, você me dá o seu pão com presunto. Aquelas bisnaguinhas, né? Tinha os playboy da vida que levavam, todinha e tal. Toma, te dou um pedaço do meu, você não quer? Eu sempre queria dividir. Esse rapaz, ele chegou ali em uma multidão. Como a sua mãe não preparou a sua lancheira? 5 pães e 2
Filho, você vai levar? Será que não houve? Irmãos, eu quero chegar lá, estou lutando para isso. O céu é conquistado à força. Eu estou lutando para chegar lá e dialogar com cada um deles. Irmãos, aquele dia você queria levar mesmo 5 pães e 2 peixinhos? Ou foi tua mãe que te obrigou a levar 5 pães e 2 peixinhos? Ou foi você que colocou no teu coração, eu vou levar, porque se tiver alguém a mais, eu vou compartilhar. Eita glória, aleluia. Se tiver alguém a mais, pela minha fé, vai ser alcançado. E a mãe, será que não, meu filho? Mas só são 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma tão multidão? Mas não sei, mãe, mas eu fiquei sabendo que Jesus vai estar lá. E se eu entregar nas mãos de Jesus, pela minha fé, se eu entregar 5 pães e 2 peixinhos, pode multiplicar a tal ponto que vai sustentar Terra Preta inteiro, vai sustentar Mariporã. Essa é a minha fé. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque os demais Ele fará. Aleluia, aleluia. A confiança de acreditar que o pouco com Deus ele se torna muito. Quantos você tem? Quantos não entregaram o seu pouco? Quantos? Quando pega a multiplicação do azeite da viúva, mulher de Obadias, no capítulo 4, capítulo 2 do livro de 2 Reis, e vai falar sobre a multiplicação, capítulo 4 do livro de 2 Reis. Quando fala, essa mulher entregou o quê? Olha, a tua serva não tem sequer um pouco de... Pode ser pouquinho, mas nas mãos de Deus há multiplicação. Glória a Deus. Se eu entregar nas mãos certas. Se você veio nesta noite, olha, está muito pouco lá em casa, Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque as demais coisas Ele Deus poderoso. fará. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele multiplica. A viúva de Sarepta, olha, um pouquinho de graveto que ela estava pegando. O profeta vai encontrar com ela, o profeta Elias. Ela está entrando para dentro da casa. E o que ela tinha? Uma panela, um pouco de azeite e um pouco de farinha. E o que ela fez? O profeta vai declarar para ela: faz primeiro para mim, entrega primeiro para mim. Se nós entregarmos tudo perante o Senhor, não, é em primeiro lugar. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando é amar a Deus, é entregar tudo nas mãos do Senhor. A gente entrega nas mãos do Senhor e Ele começa a fazer. Olha, a farinha não vai acabar. O azeite, olha, não vai faltar. Não vai faltar. Era o último bolo que ela estava determinando, mas ela entregou nas mãos do Senhor. A fé daquela mulher. Por isso que quantas e quantas vezes, olha, sua fé te salvou. Pega sobre fé de salvação. Me chamou a atenção uma mulher chamada Raabe, que está no livro de Josué, no capítulo 2. A muralha de Jericó. São 2 construídas. São 18 quilômetros só de frente. E as casas eram construídas no meio. Uma dessas casinhas no meio de 2 muralhas era desta mulher prostituta chamada Raabe. No meio, Deus faz uma promessa: olha, vocês vão entrar na terra de Canaã, a terra prometida, mas antes vocês vão passar pela de Jericó. Vai ter que passar. Tanto é que Josué se depara na frente da muralha, e ele olhando assim vai dizer que o próprio anjo se coloca na frente, e é o próprio Jesus, porque ele se prostra e o anjo recebe a sua adoração. Ele fala: da mesma forma que eu fui contigo, como fui com Moisés, também serei contigo. E qual foi a determinação? Sai do arraial, vai até lá, uma volta para o arraial. Na última volta, os sacerdotes tocarão a trombeta e todo o povo gritará com grande grito, e as muralhas ruirão. 1 dia, 2 dias. Só que antes disso, o que Josué faz? Chama 2 espias, 2 obreiros. Vocês não vão orar pela porta, não, pela oferta. Vocês vão lá visitar, dar uma olhada como é que é lá. E eles vão. Quando eles chegam, são perseguidos e entram dentro da casa dessa mulher, que ela abre a porta, esconde eles lá dentro. E depois que esconde, os soldados vêm e falam: não entrou aqui, não, aqui não entrou. Ela escondeu na parte de trás.
Quando eles forem embora, esta mulher vai olhar e falar: olha, eu conheço vocês, o testemunho seu alcança gerações, eu conheço o Deus ao qual você serve. Glória. Pela sua fé, o Senhor, olha o problema que a pessoa está enfrentando, mas ela não para, ela vai no culto, ela continua, ela é uma pessoa determinada, a fé dela não é abalada. Essa mulher ficou sabendo: eu conheço o Deus de vocês, aquele que matou o rei dos amorreus, o que abriu o mar vermelho. Eu conheço o Deus de vocês, da mesma forma que eu fiz de beneficência a vocês. Lembra de mim quando vocês entrarem, porque eu sei, vocês estão aí para rodear, para invadir, vai cair as muralhas. Ela pode ter explicado até melhor: a minha casa está no meio. O que o obreiro faz? Então tá bom, quando nós estivermos para entrar, toda a sua família, você faz o seguinte: passa um fio de escarlate nas portas de janela, uma fita vermelha, coloca nas portas de janela. Quando nós estivermos entrando, nós saberemos que ali está a promessa. Tem uma promessa ali não será derrubada. Mas ele faz o que? Ele ainda determina: nenhum de vocês da sua família. Por quê? Porque ela clama por todos, a fé na salvação. Assim como diz lá no capítulo 16 do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo e Silas estão na prisão, e aí o carcereiro, depois de tentar tirar a sua vida, houve o terremoto, e aí o carcereiro fala: mas o que eu preciso para fazer, para conhecer esse Deus? E aí Paulo vai responder para ele o que? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação não é só para mim, a salvação vem para os meus também. Nós temos que ter esta fé. Aleluia. E aí, quando chega lá, ele fala: olha, então lembra de mim, lembra da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios. E ela cita a família inteira. Ela fala: tá bom, não tira ninguém os pés dentro da casa quando nós estivermos entrando. E aí vai: agora imagine a fé de Raabe. Tenta imaginar, entra na história. Uma volta, duas voltas, e não eram poucas pessoas, 3 milhões de pessoas estavam rodeando aquela cidade. 3 milhões de pessoas estavam lá. A muralha vai cair. Mas e a fé de Raabe, que não foi abalada? Os familiares podem ter dito para ela: vamos fugir daqui, vamos embora. Ela deve ter estendido uma rede do lado de fora. Pega uma aguinha mais fresquinha lá para mim. Eu sei naquele que me confiou a promessa. Eu ajudei eles dentro de casa. Eles falaram: se a gente continuar do lado de dentro, passar o sangue nas portas e nas janelas, eu e a minha família seremos. Glória a Deus, aleluia. Todos rodeando. Você imagina quantos que não estavam lá debaixo? Sai daí, Raabe! A muralha vai cair! Sai daí! E a família? A família, se não tivesse a mesma fé desta mulher, já estava com as mãos na ponta. Vamos, Raabe! Bora! Bora, filho! Ou nada. Ele me fez uma promessa. Ele me fez uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Glória. a sombra do Onipotente descansa. Quem habita tem descanso. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas não vai se atingir. Praga nenhuma chegará à sua, mal nenhum sucederá. Eu creio na palavra do Senhor. Essa é a fé na salvação. Essa mulher continuou lá: não sai ninguém de casa. Se você sair, você vai morrer. Todas as vezes, se você olhar, a pessoa saiu da igreja, demora uma semana, 2, 3 horas. Você fala: meu Deus, o Espírito faz assim, não é mais o semblante, as falas não são a mesma, o andar não é mais o mesmo, é coisa muito. E aí Raabe fala: o que? Olha, fica dentro, porque a determinação é: ninguém se coloca do lado de fora, porque eu e minha casa vamos ser salvos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fé na salvação. A fé na salvação. Quando fala a fé, Deus me incomodou, a fé pelo próximo.
A pessoa está sem fé. Você já aconteceu isso? Comigo já. A pessoa está sem fé nenhuma. Ó, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A pessoa não tem fé. Meu Deus, nós fomos numa viagem missionária, não foi muito longe, mas tomamos conta de uma igreja. Opa, meu Deus. Tomamos conta de uma igreja e essa igreja, em alguns lugares, fazendo a obra, Deus foi fazendo grandes coisas no meio da pandemia. E aí, depois, restauramos lá um novo salão e foi vindo pessoas. Chegou uma mulher, morava próximo da congregação. Essa mulher chegou e ela chegou até mim no final do culto e falou: pastor, queria que o senhor pudesse orar por mim, por uma porta aberta. Faz 5 anos que eu não consigo um trabalho fixo. 5 anos. Eu falei: minha irmã, traz o currículo lá que nós vamos orar sobre esse currículo e Deus vai abrir essa porta. A irmã tem fé? Eu perguntei para ela. Ela: não, pastor, eu não tenho fé. Aquilo me deu aquele. Eu falei: ô, você não tem fé, irmã? Ela falou: não tenho, pastor. Eu falei: então tá bom. A porta Deus vai abrir sobre a minha fé. E vai abrir na sua vida. Traz lá o currículo. Deus trouxe o currículo. Ela trouxe. Eu orei e falei: Senhor, é pela minha fé. Abre a porta. Pela minha fé, Senhor. Passou 2 dias. Deus abriu 3 portas. 2 dias, 3 portas. Dava para ela escolher. Quando nós saímos daqui para ir para lá, a ajuda que o ministério nos ofereceu era muito pouca. Mas aí nós oramos. Nós não pagávamos aluguel aqui. A casa não era nossa, mas não pagávamos aluguel. Estava num emprego bom, minha esposa num emprego bom. E aí Deus falou: vai. Nós oramos e Deus falou: eu sou contigo, não vai te faltar nada. E eu, glória a Deus. Fomos, abandonamos tudo. Coisa de maluco. Mas quem serve a Deus é essas coisas. O mundo lá fora não entende, só os que estão do lado de dentro. Glória a Deus. E aí Deus falou que ia sustentar. Essa mulher podia escolher. E quando ela veio, ela passou a escolher esse emprego aqui, porque não vai me afastar da igreja. Vou continuar cultuando. Essa mulher se alegrou. Passou 1 mês. Daqui a pouco estava essa mulher no portão de casa com 2 caixas de óleo. Falei: nossa. Fui lá atender ela. Falei: pastor, eu vim trazer para o senhor. Falei: nossa, mas o que é isso? Falei: cesta básica. Falei: não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu orei para Deus abrir, mas nós não precisamos. Não, pastor, você não está entendendo. Quando o senhor orou, eu falei: Deus, se o senhor é mesmo na vida desse pastor, enquanto ele estiver aqui, a cesta básica eu vou trazer todos os meses para ele. Aleluia. Então eu não tenho como negar. Ela falou: não, pastor, está aqui. E aí ela entregou e era uma bíblia e uma cesta básica. Deus falou para nós que nós íamos ter para ajudar outras pessoas, e foi o que aconteceu. Nunca faltou dentro de casa e nós ajudamos muitas famílias através do alimento que Deus nos dava. Mas a fé, ela não tinha. A fé veio através de mim. Assim como diz lá no capítulo 2 aqui do livro de Marcos, vai falar que 4 estavam a caminho do culto e encontraram um paralítico. É linda essa passagem bíblica. Pela fé dos 4 que já estavam atrasados para o culto, Jesus já estava pregando a palavra. As oportunidades já tinham sido dadas. Jesus estava pregando. Os 4 estavam a caminho do culto e olharam um paralítico pelo meio do caminho. A fé, nas vezes, não era de todos, mas a maioria deles olhou e falou: olha, vamos levar esse paralítico para que ele seja curado. Pela fé do próximo. Às vezes você chega dentro da tua casa e tem pessoas que estão lá esperando para receber, e através da sua fé que Deus está multiplicando, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas através de Deus. Eles levam o paralítico. Imagine o paralítico. Ele estava ali para pedir esmola, recebe o convite, e aí: vamos lá? Para onde? Nós estamos indo no culto, nós já estamos atrasados já. E aí, então vamos, cada um pega uma ponta. Quando eles chegam na porta, o que aconteceu? O obreiro abençoado, que eu vou lutar também para chegar lá, não deixou eles entrar pela porta. E o que um deles? Isso é fé, irmãos. Estou vendo uma brecha. O que você acha? Você já imaginou um paralítico que estava deitado na maca, olhando? O que você falou? Não, paralítico, fica tranquilo que vai dar tudo certo. É Deus. Confia no Senhor Jesus.
Aleluia. Confia. Eles levam o paralítico e descem. Tamanha foi a fé daqueles 4. Entram e o paralítico é curado. Entrou pelo telhado, mas saiu pela porta. Mas a fé daquele paralítico muitas das vezes estava abalada. Mas ali alcançou um milagre através da vida de 4 que estavam a caminho do. Através da sua fé, muitos serão alcançados. A nossa fé, olha, esperar aquilo que nós não vemos, assim esperaremos. Você olha para uma pessoa, como tem esse trabalho de segunda-feira, né? Tá aqui esses meninos abençoados aqui, ó. É olhar e ver um pregador do Evangelho. É a gente chegar ali pelas ruas e você vê uma situação deplorável para a sociedade, mas você olhar e falar: eu estou vendo aqui um pastor, eu estou vendo um missionário, uma missionária, um homem, uma mulher de Deus. Pela nossa fé, outras pessoas são alcançadas. Glória a Deus. Através da nossa fé, porque nós não olhamos como o mundo vê, como outras pessoas veem. Nós olhamos de uma forma diferente. Nós olhamos e já vemos ali um futuro. Por quê? Porque é Deus que faz todas as coisas e é Ele que está consumando a nossa fé. É Ele o consumador da nossa fé. Deus seja louvado, glórias a Deus. Quando pega, tem uma passagem bíblica que fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vai falar sobre o encontro de Jesus com Saulo no meio do deserto, ao caminho de Damasco. E quando está lá, de repente a história para de ser falado de Saulo, que se tornaria Paulo, para falar sobre uma mulher chamada Dorcas. A passagem bíblica interrompe para falar sobre essa mulher. Ela era conhecida pelas suas boas obras. Por quê? Costureira. Ela costurava, pegava retalhos, costurava para os moradores de rua e para as prostitutas. Ela pegava tecidos, arrecadava tecidos e fazia roupa para eles. E vai dizer que essa mulher acaba morrendo. Mas aí, alguns que estavam ali, que nem muitas das vezes estavam dentro da igreja, estavam com fé naquela ressuscitação daquela mulher. Porque sem aquela mulher, eles sabiam que algo iria faltar. E o que eles fazem? Falam: não, a gente crê na ressuscitação de Dorcas. Não deixaram ser enterrada. Não, chama Pedro porque nós cremos na ressuscitação dessa mulher, através da sua fé. Quando fala no capítulo 11 do livro de João: quem crer em mim, ainda que eu esteja morto, viverá. Glória a Deus, aleluia. E ele fala, Marta olha e fala: não, eu sei disso, Senhor, na ressuscitação dos mortos, né? Quando Jesus vier, os mortos primeiro ressuscitarão, uns para a vida, outros para a morte. Não. Eu estou falando quem crer em mim. Agora, Deus, aleluia. Deus ainda ressuscita mortos. Glória a Deus. Eu falei aqui numa outra pregação que eu e minha esposa oramos por um morto. Não foi a vontade de Deus dele ressuscitar, mas a minha fé, da minha esposa: Deus, dentro do culto, homem gelado, todo mundo estava vendo que estava morto, nós oramos. Eu fui chamado para isso. Era para orar e crer no milagre. Mas teve uma vez que nós fomos, eu e minha esposa. Deus me deu uma folga no trabalho, bem no dia que ela ia para fazer um exame em Atibaia. Era um exame de admissão. E ela falou para mim: você vai comigo? Eu falei: vou. Vamos lá. Pegamos o ônibus de Atibaia, não tínhamos veículo. Sentamos no banco, tem 2 assim atrás do motorista, grande, né? Para idosos, pessoas com crianças de colo. E aí nós sentamos, tem o primeiro e sentamos no segundo, eu e ela. Ele estava com o jornal, eu trabalhava como agente missionário no ministério, estava olhando o jornalzinho, as coisas que tinham de outros países e conversando ali sobre as coisas de Deus. Quando parou aqui no Gibeon, em frente ao Gibeon, e quando parou ali o ônibus, entrou algumas pessoas, entrou uma moça, aparentava ter uns 20 e poucos anos, não chegava a ter uns 28 anos. Essa moça entrou, quando ela entrou, ela não olhou para mais ninguém, ela olhou para mim e para minha esposa, fixou o olhar em mim e deu um sorriso. Graças a Deus que minha esposa já era liberta dos ciúmes, mas aí ela estava olhando, aí olhou para mim, eu não conheço, sentou bem no banco da frente.
ela aqui e mais uma moça do lado dela. E viagem seguiu. Quando chegou um pouquinho mais para frente, essa mulher ela começou a passar mal, mas foi assim muito rápido. Ela passou mal e não olhou para a moça do lado, não chamou o motorista. Ela virou para trás e pediu socorro para mim e para minha esposa. Socorro! E já começou a passar muito mal. Viraram o olho. Falei, meu Deus, o ônibus lotado. Eu olhei para minha esposa, o que nós vamos fazer? Nós vimos o espírito da morte na vida daquela mulher. E crente tem que ser crente louco, irmãos. Eu sou mais do que louco. Levantamos de pé no ônibus. Deus! Agora, Senhor, ressuscita essa mulher, ajuda! E o povo lá, não, chama os médicos. Eu falei, chama sim, mas primeiro eu vou orar. Aquela mulher cada vez mais desfalecendo. E você vê quando a face da morte está chegando na vida de uma pessoa. A cor da pele vai embora, os olhos somem. E aí você olha e fala, meu Deus, a mulher está morrendo. De repente a mulher morreu, irmãos. E nós oramos, né, esposa? Estou mentindo? Você olha, eu falei, Senhor, dentro do meu coração, eu falei, Deus, eu tenho fé que essa mulher vai ressuscitar dentro desse ônibus. Se o Senhor nos colocou aqui porque tem algum propósito, e através da nossa fé o Senhor vai fazer algo. Continuamos clamando, de repente essa mulher, Glória a Deus, aleluia. voltou. As pessoas que estavam do lado, nossa, tentaram perguntar o nome dela, não estavam nem lembrando nem o nome. Tão forte que foi o impacto. E aí o resgate já estava do lado de fora. Essa mulher entrou sozinha. Algumas perguntas perguntaram, mas a senhora, alguém vai acompanhar ela? Nós estávamos com tempo ainda. Eu falei, vamos lá, esposa, vamos. Descemos do ônibus junto com aquela mulher. Entramos dentro da ambulância do resgate. E dentro da ambulância, eu olhei para aquela mulher. O Espírito de Deus falou para mim, fortemente, sabe por que isso aconteceu? Porque eu preciso trazer ela de volta para os meus caminhos. Ela não conseguia dizer uma palavra. Eu olhei para ela e falei, olha, Jesus está me falando aqui. Você está afastado e não é de hoje. E esse encontro teve um propósito na sua vida. Jesus agora está te perguntando, quer voltar para Ele? Sem nenhuma palavra, as lágrimas desceram e ela... Oh, glória a Deus, aleluia. Fiz uma oração para aquela mulher dentro da ambulância, ela se reconciliou com Jesus. Meu Deus, aleluia. Pela sua fé, pessoas vão ser salvas. Pela sua fé. É essa fé que cada vez mais vai trazer milagres. Glórias a Deus. O bombeiro, o socorrista que estava do lado começou a chorar. Falei, senhor, eu também sou da igreja, mas fazia tempo que eu não vi uma coisa dessa. Acompanhamos aquela mulher até o hospital. Eu assinei lá por ela os documentos. Ela foi voltando aos poucos. Deixei meu telefone e falei, quando você quiser dar uns glórias, você me manda. Me manda aqui, dá um telefonema. Mas Deus marcou um encontro, mas poucas pessoas que estavam dentro daquele ônibus estavam com a fé de ressuscitar. Não daria tempo de chamar os socorristas. Tem coisas que acontecem muitas das vezes que não dá tempo. Não dá tempo. Para finalizar, senão, até perguntei para o pastor Afonso, falei, que hora que acaba hoje? Porque às vezes eu me confundo. Meia-noite. Eita glória. Meu Deus, não dá doce para criança. Quando fala uma passagem bíblica de Jairo, e aí junto com a mulher do fluxo de sangue, mas quando fala sobre a passagem bíblica, vai dizer que duas pessoas estão ali para ser curadas. Uma sofria de 12 anos de enfermidade e uma adolescente que estava em casa que tinha a idade de 12 anos, que era filha de Jairo, um dos principais ali. Agora, fala sobre vários personagens essa passagem bíblica. Agora, dois são principais. Uma que estava buscando a cura da enfermidade e a outra que estava enferma dentro de casa. E fala de mais dois personagens. O pai da menina que saiu de dentro de casa para ir buscar um milagre, e a mãe da menina ficou dentro de casa.
nem se comenta da mãe da menina que ficou dentro de casa. Será que ela era uma que cria no Senhor Jesus? Será que ela cria igual Jairo, que foi atrás de Jesus Cristo? Mas eu sei de uma coisa, que Jairo saiu determinado para ir até Jesus, porque a sua filha estava muito enferma. E a mãe que ficou dentro de casa? Você já pensou nisso? A mãe que ficou olhando de frente para a situação, se ela cria e tinha fé no Senhor Jesus, ela ficou olhando para a filha: filha, não morre não. Filha, aguenta mais um pouquinho, porque Jesus daqui a pouco está passando por essas portas. E eu tenho certeza que Ele vai entrar com a cura sobre a tua vida. Da mesma forma Jairo foi, e deve ter olhado para a sua mulher e falou: olha, eu estou indo lá atrás de Jesus, mas fica aqui, creia, fica na fé, porque eu vou voltar com Jesus, e Jesus vai fazer alguma coisa sobre a nossa filha. Ele vai lá conversando com Jesus. Jesus fala: olha, espera um pouquinho, nós já vamos lá, eu estou chegando lá, eu vou lá. E ele espera, a fé dele continua, esperando. Ah, mas está curando outras pessoas, mas ainda não chegou na minha vida. Mas a fé ainda continua. Não, eu creio, se eu parar por aqui, pessoas morrem. Se ele para naquele momento, Jesus, eu não aguento mais, não vou mais esperar, eu vou embora, a filha dele estaria morta. Pela sua fé pessoas vivem, pessoas morrem. Pela nossa fé, muitas vidas são alcançadas ou não. Algumas pessoas ali, olha, vêm, chegam até ele e falam: olha, não incomoda mais o mestre. Para de incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus continua olhando para ele e fala: olha, Jesus olha para nós todos os dias, não para. Passemos para o lado de lá. Existe uma determinação de vitória. Aleluia. Mas Ele quer ver a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui que nós já vamos lá. Nós já estamos. São duas pessoas. Uma fica em casa e a outra vai até Jesus. O que é mais importante? Levar Jesus até a casa. Você vem para a casa do Senhor, mas o que você tem levado de volta? Você vem para a casa do Senhor todos os cultos, mas o que nós temos levado de volta para a nossa casa? Às vezes nós perdemos a palavra no meio do caminho, com argumentos ao contrário. Você viu o que aconteceu semana passada? Nós perdemos a fé no meio do caminho, nem chegamos ainda na nossa casa. Quando chega lá, os pensamentos são contrários. Muitas das vezes nós nem lembramos mais do que aconteceu no culto. E a fé necessita muito disso. O autor e consumador da nossa fé está esperando todos os dias. Você lembra o que foi falado no culto anterior? Você lembra o que foi falado no sábado, no domingo passado? Guarda, guarda, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que guardar cada vez mais a nossa fé. Aleluia. Interessante que quando esse homem volta, ele volta e ele chega lá. Alguns estavam do lado de fora, olhando pela janela. Ó, tá morta. Ó, Jairo não deve nem ter chegado na porta. Ó, morreu. Não tem mais jeito. Jesus deixa os incrédulos do lado de fora. Entra só aqueles que estão com fé, que estão acreditando no milagre, que vão viver o milagre junto contigo. Ó, entra você, Pedro, Tiago, entra pro lado de dentro. Imagine aquela mãe que estava esperando em casa. Jairo, você trouxe quem? Trouxe Jesus. Deixa nesta noite Jesus voltar contigo para casa. Deixa nesta noite a sua fé ser aumentada, mas leve ela para dentro da tua casa, leve ela para dentro do trabalho, leve ela todos os dias, aonde quer que coloque a planta dos seus pés.
não desanime, esta é a fé. Então Ele está aqui, ó, todos os dias para consumir a nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé todos os dias. Que tamanho que está a tua fé? Ó, 66 livros que vai dizer que todos alcançaram por causa da fé. Porque se não tivesse fé, nada iriam alcançar. Nenhum dos personagens bíblicos iriam alcançar nada. Se nós estamos aqui, é porque alguém teve fé em nós. Olha, eu vou orar porque Deus vai alcançar. Muitas pessoas oraram por mim aqui. Olha, eu creio. Teve pastores que não desistiram de mim. Muitos falaram: desiste do Noel, desiste da Paula. Não, eu tenho fé. Ainda vai dar boa coisa aí. Jesus vai salvar, Jesus vai libertar. Tenha esta fé, leve esta fé de volta para tua casa. Deus é Deus que vai entrar com cura, com libertação. Deus vai fazer grandes coisas através da sua fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que perderam a fé nela mesma. Eu não tenho mais fé que eu vou conseguir isso, não. Eu não tenho mais fé. Depois de toda essa palavra sobre fé, né, tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus. Quando fala não aceitou, é no capítulo 10 do livro de Mateus, a partir do versículo 32, porque aqueles que me confessam perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai que está nos... Agora aquele que nega aqui, eu também o negarei. Não é fácil aceitar. Eu não preciso aceitar isso de Jesus, não. É necessário crer em você mesmo, acreditar em você mesmo, colocar assim como foi dito: olha, entra no barco e deixa que Ele guia, deixa que Ele faça todas as coisas. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor nessa noite? É noite de reconciliação. Tem alguém em nosso meio? Gostaria de orar pela tua vida, em nome de Jesus. Tem alguém que um dia deixou esses caminhos maravilhosos, que perdeu a sua fé? Tem alguém em nosso meio, em nome de Jesus? Se não tem, que Jesus te dê uma nova oportunidade. Não perca a fé, irmãos. Não perca a fé. Quantas são as dificuldades, meu Deus! Se eu contar aqui, todos têm, né? Mas a gente continua assim. É a fé em dias melhores. Mas se nada acontecer aqui, olha, lá Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá dor, nem pranto, não haverá nada, porque o próprio Deus assim limpará de todo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Exalte o Senhor com a melhor salva de palmas de nós.